Oi, mais uma vez dando continuidade ao nosso projeto Leituras Comentadas. Hoje nós vamos tratar do tema Arte Moderna. A industrialização e o crescimento vertiginoso de muitas cidades mudaram o panorama da cultura e da arte na Europa, principalmente a partir da segunda metade do século XIX. A industrialização nasceu o fascínio pelas máquinas e por tudo aquilo que elas podiam fazer. Fabricar produtos em série, viajar a grandes velocidades, conquistar os céus, inovações tecnológicas como o rádio e o cinema diminuíram a distância entre as pessoas e apresentaram novas formas de comunicação, de conhecimento da realidade. Muitos artistas passaram a criar suas obras pensando nessas novas tecnologias, nas novas possibilidades. O surgimento das grandes metrópoles e seus personagens típicos, desde os banqueiros até as prostitutas e mendigos, misturando pessoas de diferentes classes sociais em meio a um movimento caótico de carros e de luzes, trouxe para poetas e pintores novas inspirações, novas experiências, novos temas para as suas obras. O escritor norte-americano Edgar Allan Poe e o poeta francês Charles Baudelaire, ambos do século XIX, revelam em suas obras o impacto diante da multidão, do movimento frenético de pessoas que se cruzam sem se olhar, apressadas e indiferentes. No poema A uma Passante, de Baudelaire, a cidade aparece como local dos encontros surpreendentes e também de grandes perdas. As cidades e as invenções trouxeram uma nova percepção da realidade. Alguns artistas passaram a interpretar. Para eles, a arte tradicional ensinada nas escolas de arte acadêmica e voltada para a tradição e para o passado já não interessava mais. Esses novos artistas cada vez mais se interessavam pelo presente e pelo futuro, por aquilo que era moderno. Por essa razão, ficaram conhecidos como modernistas. Os modernistas queriam criar uma arte para representar o novo mundo urbano e tecnológico. Eles acreditavam que estavam à frente dos vanguardistas. Os artistas de vanguarda se orientavam por manifestos que definiam os princípios artísticos e políticos que o grupo iria seguir. Algumas dessas vanguardas ficaram muito conhecidas, com destaque para o impressionismo, o cubismo e o dadaísmo. Outra fonte de inspiração para os artistas modernos não estava na Europa, em suas máquinas ou em suas cidades, mas fora, muito longe dali, em terras e países que o imperialismo havia dominado ou conquistado. Era a arte popular e tradicional dos povos da África, da América, da Ásia e da Oceania. Para os tradicionalistas, a arte dessas regiões é a expressão de uma cultura primitiva e pouco elaborada. Para os modernistas, ao contrário, era um estímulo para as novas criações estéticas. Foi sob essas influências que o pintor espanhol Pablo Picasso realizou o quadro Mademoiselle de Avignon. Nessa obra, vemos que as mulheres foram representadas de forma muito diferente das mulheres reais. Os pintores modernos não queriam imitar a realidade, mas interpretá-la, libertar a sua imaginação. Percebemos também que o rosto das mulheres são reproduções de máscaras africanas. Os modernistas admiravam nos museus europeus. Se a pintura revelou a arte das vanguardas,
o cinema se transformou na arte das multidões. Nenhuma arte expressou tão bem o triunfo da técnica e a sociedade de massas como o cinema, a única até então que só poderia surgir na era industrial. O cinema introduziu a possibilidade de dar movimento às imagens ou colocá-las em sequência com um intervalo mínimo entre elas. Apoiado no uso da câmera e da técnica fotográfica, foi possível registrar e reproduzir imagens de trens chegando e partindo, encenações, acontecimentos. As projeções conquistavam a atenção do público pela novidade da técnica de dar movimento às imagens e pelo realismo das cenas. Com o tempo, o cinema construiu uma linguagem própria. O espectador teve que ser educado e compreender que uma cena seguida de outra poderia não significar uma sequência de instantes, mas sim acontecimentos simultâneos representados em cenas diferentes. Muitos estudos e tentativas foram feitos com o objetivo de aprimorar a arte cinematográfica. O movimento e a redução do tamanho e peso da câmera, os truques fotográficos, a possibilidade de cortar as tiras de celuloide e montá-las ao gosto do diretor. Avanços permitidos pela tecnologia libertaram as encenações dos limites impostos pelo tempo e pelo espaço. A primeira exibição cinematográfica foi feita pelos irmãos Lumière, na França, em 1895. No mesmo período, outras projeções curtas ocorreram em Berlim, Londres, Bruxelas e Paris. Nas cidades italianas, no início do século XX, já existiam 500 salas de cinema. A aproximação do cinema com as massas se intensificou quando temas familiares do dia a dia das cidades industriais foram incluídas nas comédias, documentários e dramas ficcionais. Bons exemplos foram os filmes do comediante Charles Chaplin, que tratavam desde os eventos mais cotidianos até questões políticas e sociais. O cinema tornou-se uma arte de fácil compreensão e que pode ser apreciada ao mesmo tempo por muitas pessoas em locais distantes por meio da exibição de cópias. Surgiram os chamados filmes comerciais, originando um dos maiores empreendimentos de diversão. Nos anos de 1920, a indústria cinematográfica dos Estados Unidos já funcionava a todo vapor. As metrópoles do século XIX e XX. O incrível crescimento de algumas cidades europeias na metade do século XIX levou ao aparecimento de um novo fenômeno, a metrópole. Cidades como Paris e Londres passaram a ter população de mais de 1 milhão de habitantes. Tudo era diferente na metrópole. As pessoas andavam apressadas pelas ruas e não mais se reconheciam em meio à multidão. Os barulhos e os odores eram diferentes e se misturavam. Surgiam as primeiras galerias e as lojas passaram a ter vitrines voltadas para as ruas. Cidades norte-americanas como Nova York e Chicago também se modernizaram e cresceram muito. Na América Latina das primeiras décadas do século XX, algumas cidades viveram um processo semelhante de metropolização. Rio de Janeiro, Cidade do México, Buenos Aires, Lima, Montevidéu e São Paulo. O que era novidade na época, hoje se tornou comum. As máquinas estão presentes em nosso cotidiano e o ritmo da vida urbana é acelerado. No meio da multidão, garantimos o nosso anonimato. Estamos tão acostumados com as multidões que a sua ausência muitas vezes nos incomoda. Mas no século XIX,
A crescente aglomeração de pessoas foi uma experiência nova, muito impactante e estranha. O escritor Edgar Allan Poe, num conto famoso chamado O Homem da Multidão, mostrou a ambiguidade da vida numa metrópole. Ficamos cercados de pessoas o tempo todo, mas quase sempre nos sentimos sós. Até a próxima, então. E você agora já pode fazer um comparativo dessa mudança entre o século XIX e o século XX, essa sensação de individualidade e anonimato, e já comparar um pouquinho com a vida que levamos hoje, no século XXI, o século da internet. Até lá, então. Tchau, tchau.